Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pode Tudo com Duda Elisa, uma edição muito especial. Eu confesso que essa temporada tá assim me surpreendendo, viu? Convidado especial atrás de convidado especial, muita gente legal, muita informação, trocas muito boas. E antes da gente começar, né, eu quero agradecer aqui a idealizadora desse projeto, que acreditou desde sempre nesse sonho que era esse podcast, que é a produtora Focus, há mais de 30 anos registrando aí seus melhores momentos, né, em imagens, filmagens, fotos. A gente tem aqui, inclusive, o estúdio do podcast, que pode ser alugado por você, que também sonha em ter o seu podcast. E aí você coloca aqui a decoração que você quiser, tudo do jeitinho que você quiser. Temos todo o equipamento de som, né, áudio e imagem aí, com melhor qualidade que você procura. Além da Fox, a gente tem também vários parceiros que acreditam na gente desde o começo. Primeiro deles aí, Padaria Sônia, que tem 2 unidades em Lafayette, uma Soninha no centro e uma no São Sebastião, trazendo sempre o melhor lanche para os nossos convidados. Ali, gente, é tudo fresquinho, tá? Do nosso forno para sua mesa. E eu apoio e amo demais. Padaria Sônia é a melhor. Agora, além disso, tem Menina Marrenta mudando também agora de endereço. A gente tá ali no Shopping Village, para você que ama aquela roupa de qualidade com precinho do Brás, é lá, tá, mulher? Moda feminina com preço acessível. E o site minasinforma.com, trazendo o melhor da notícia também, tudo fresquinho. Aconteceu, já tá lá. É só entrar no site Minas Informa, tá sempre com a gente também. Agora sim, posso anunciar a nossa convidada de peso. Estou muito feliz em receber Damires Rinaldi, que é simplesmente a vereadora mais votada da história de Lafayette. E ela está aqui na mesa comigo hoje. Bem-vinda, Damires. Obrigada, Duda. Obrigada, porque para mim é um prazer. Primeiro, estar do seu lado, que é uma mulher que eu admiro muito. E Obrigada. segundo, também bater nesse papo tão legal no seu podcast, que todas as vezes que eu assisto, eu fico pensando assim, poxa, um dia eu quero estar lá. E esse dia chegou. Acredito, tá vendo? E eu ficava assim também, gente. Que dia que ela vai lá? Como é que eu vou ter coragem para chamar ela? E eu tive. E aqui nós estamos. E a gente vai bater muito papo hoje. Vamos tirar as nossas dúvidas, né? Porque a gente vê lá a Damires tão bem posicionada, tão estudada, lutando tanto, guerreando tanto, e a gente acaba que não conhece o seu interior, a sua humildade, seu coração, coisas que eu já tive a oportunidade de conhecer, né? Através do pouco contato que a gente teve, mas que eu sei que você é uma pessoa muito boa. E eu falei, eu quero ela lá, falando um pouquinho dela. Então, antes, Vamos. né, pra gente começar, antes de tudo, eu quero saber quem é Damires Rinaldi, além da política. A gente tava até brincando aqui, gente, que o nome dela é tão chique que eu tava com medo de não saber falar. E aí ela vai contar um pouquinho. Quantos anos você tem? Onde você nasceu? Me conta um pouquinho da sua história. Você sempre pensou na carreira pública, né? Vamos falar assim, ou não? Trabalhou Então, muito? Como é que foi? eu acho que Deus é tão bom na nossa vida que ele direciona a gente para os lugares aonde a gente precisa entrar e ocupar, Sim. né? Eu nasci em Ouro Branco. Pertinho também. É, na verdade, né, o meu pai, ele trabalhava na Suminas, né, que era Gerdau depois, que virou Gerdau depois. Então, o plano de saúde dele Era era da lá. FOB. Então, a minha Pai, mãe meu foi também. lá. Meu pai também trabalhava na Então, Gerdau e é o isso, plano era lá, nasci lá todo por isso. mundo, é isso, ó, todo mundo que Só trabalhou lá informação. nasceu em Ouro Branco. E Exatamente. nesse sentido, quando a gente nasce lá, a gente já respira Lafayette, né? Porque a gente Uhum. vai lá só para nascer. Então, eu sou natural de Ouro Branco, mas cresci e me desenvolvi inteiramente em Lafayette, né? Hoje eu tenho 30 anos, sou do 10 de agosto, leonina. Mês que Uai, vem, já que tá já. próximo, é meu aniversário. Inclusive, Exatamente. né? Se alguém quiser me mandar mimos, fica à vontade. Adorei. Aí, gente, ó. Essa é a oportunidade de patrocinar a vereadora nossa, futura deputada. Ô, Amei! Glória. Vou Vamos mandar. deixar o inbox aqui pra vocês. Isso, vai ter arroba. Mas, nesse sentido, né? Sim. Quando eu venho, desde a minha infância, eu sempre tive, Duda, no meu coração, o sentido de cuidar das pessoas, sabe? Uhum. A minha mãe, ela é uma pessoa que sempre me ensinou mesmo a trazer cada vez mais para as pessoas em si o cuidado. Damires, olha, ela sempre fez muita ação social, participou de sempre movimentos ligados à igreja, e ela me ensinou também a entrar nesses movimentos. Então, desde criança, eu faço parte de movimentos religiosos, movimentos solidários. Inclusive, criei um grupo junto com amigos que chamava Projeto Mão Solidária, que levava realmente, né, ações sociais para lugares onde tinha mais vulnerabilidade social, nos bairros aqui de Lafayette. Isso assim, criança, 11 anos já de idade, e acompanhei sempre a minha mãe fazendo. Meu pai também sempre foi parceiro ali dela, mas por trabalhar de turno e tudo mais, sempre teve muita dificuldade, né, de acompanhar. E eu que ia ali junto com a minha mãe o tempo todo fazendo todas essas ações.
Durante a escola, né, eu estudei no Doriol Beato, inclusive você também estudou lá? Não, Eu não achei estudei. que você tinha estudado lá. Não, porque era longe pra mim. Eu acho que a Lumara é minha irmã que estudou. Ah, Eu não. certo. Eu estudei no Doriol Beato e posteriormente, né, ao Doriol ali também a gente fazia várias atividades juntos e todas as vezes que os nossos amigos se uniam, a gente sempre pensava: "Ah, o que que a gente pode levar para a comunidade? O que que a gente Que pode levar para legal. a sociedade?". E isso daí foi despertando cada vez mais o meu olhar de que é preciso fazer. É preciso fazer mais, porque infelizmente a nossa sociedade é muito desigual, né. Muitos têm pouco e poucos têm muito. Sim. Então a gente precisa pensar sempre em como trazer essas desigualdades de forma a que a justiça social entre e faça diferença na vida do outro. E aí foi projeto Mão Solidária, Esse foi projeto existe ainda, não? Porque não, acabou que você fundou, mas foi foi ficando junto lá, né, não não foi foi só eu crescendo e sozinha, tal. foram vários amigos que fundaram, Na então época de escola a ainda, né, gente então era a coisa vai. adolescente, a gente inclusive, ficava na porta de supermercado arrecadando Que alimento para legal. montar cestas básicas, levar para as famílias em si, então assim, era um projeto que aliado, né, a escola ali, todo mundo se unia e fazia acontecer. Na época de Natal também, Dia das Crianças, então isso era muito importante para a gente. E além de ajudar, eu falo que a gente cria também muita conexão, né. E você deve ter conhecido muitas pessoas, abraçado muitas pessoas, eu acho que é o que mais motiva a gente, assim, ver aquele sorriso de obrigada e tal. A gente acha que é a gente que está ajudando, mas na verdade, quando a gente ajuda o outro, a gente que está sendo ajudado. É verdade. Porque a partir do momento que você está ali à disposição do outro, a serviço do outro, o nosso coração, o que a gente ganha em termos de humanidade, não se explica, sabe? Não Uhum. tem valor isso. Isso é gigante. Então, para mim, o mais importante é esse valor humano que eu adquiri ao longo dessa trajetória em si. Aí foi o Projeto Mão Solidária, foi o coletivo Politiza, que levava consciência política para as pessoas. Isso já estava na época da faculdade, também foram amigos E que, aí, que esse que uniram leva consciência política era para as na eleições. escola ou não, na Não, rua? o que que a gente fez? Isso era eleição de 2016. Eu e um grupo de amigos nos unimos para entrevistar os candidatos a prefeito. Que A gente legal. criou uma página no Facebook e colocamos ali as propostas de cada prefeito. Para todo mundo conhecer, todo mundo votar consciente, né, vamos Exato, falar assim. porque infelizmente a gente vê que municípios como o nosso, de interior, as pessoas votam muito em fulano ou ciclano. Ah, Porque conhece. vou votar porque é meu vizinho. Vou votar porque o pai dele foi vereador, o vô dele foi no político, e É acha que a verdade. sucessão do sobrenome ali é como se fosse uma herança, né? Eu acho É. isso um tanto quanto absurdo. Política não É é herança. ignorância mesmo, né, igual a gente tá falando, é uma coisa muito antiga, enraizada, até da roça, tipo assim, a família tal é boa, vamos deixar ela lá e tudo mais. É. E foi, com certeza, de muita relevância esse trabalho. E a partir do momento que a gente conscientiza as pessoas sobre o voto, a gente mostra para elas que votar em alguém que você acredita, que você estudou, é muito mais importante do que você votar em ciclano porque o sobrenome dele é antigo na cidade, é de políticos da cidade. Não, essa pessoa será que é capaz de nos representar? Porque, Sim, volto a repetir, política não é herança, política não é bem, política é propósito. sim. Você tem que acreditar na pessoa, que essa pessoa vai fazer a diferença na vida do outro, buscar a política pública real na vida do outro, não é aquela troca de favores, porque aí você está cada vez mais fomentando o voto do cabresto. Então, isso Verdade. daí é um absurdo. A gente ainda acreditar que o voto é uma questão de troca de favor. Não. O direito tem que ser para todo mundo. Se você está lutando por uma pessoa que você precisa de um exame, esse exame tem que ser para todo mundo, não é porque você conhece político tal e político ciclano que Uhum. esse exame vai chegar até você. Muito importante essa pauta. Eu queria até comentar, porque a gente falou sobre o sobrenome, né? O seu pai era político, não é isso? Não, Não? ninguém da Muita minha gente família fala foi isso, você político. acredita? Mas eu acho que é pelas ações sociais e tudo mais. E aí eu ia te falar que você conseguiu transformar isso através do seu trabalho, mostrando que você está ali pelo que você faz, pelo que você luta. E mesmo se fosse, É. né, ia me surpreender agora positivamente. Eu ia falar, não, mas realmente você foi lá e fez acontecer, independente do sobrenome. A minha família, né, minha mãe sempre trabalhou a vida toda no comércio, né, minha mãe teve loja, a nossa família inteira, meus tios,
Meu avô, né, tem uma carpintaria antiga na cidade, se foi recentemente. Então, minha família, por parte de mãe, é do comércio e o meu pai sempre trabalhou na siderurgia, né, na empresa. Como se dizem, meu pai sempre foi peão. E ele tá lá Então, ainda? não, ele aposentou. Ah, então é tranquilo. É, Bom então, demais. sempre foi peão, mas o que para mim me fortalece é que os meus pais sempre me mostraram o caminho do trabalho e sempre conseguiram conquistar as coisas de forma muito árdua através do Sim. trabalho, sabe? Então, de onde eu venho, Oi? me transmite a realidade, que é a realidade de toda a população praticamente. A Sim. nossa cidade a maior fonte de renda da nossa cidade, a economia da nossa cidade gira em torno do comércio. Então, por isso que para mim é importante saber que eu trabalho na loja desde os meus 11 anos de idade, 11, 12 anos, que está atrás de um balcão e receber um salário no final do mês, essa pessoa precisa ser valorizada. Sim. Porque eu já passei nesse lugar, eu Ter sei o lugar de quanto é fala, né? difícil, né, Sim. passar por esse lugar. Então, tudo que eu sou hoje eu devo aos meus pais que trabalharam muito e me deram a oportunidade, principalmente, de estudar lá na FDCL, que você também estudou lá, Uhum. né? Você vai se lembrar que eu vendia sanduíche e suco natural na faculdade. Então, assim, eu Pra chegava em ajudar, às vezes, até casa. pagar, né? Exato, Mensalidade cara. Meu Deus, exato. olha a gente que ralou pra estar ali. Ralamos muito Nossa, para conseguir formar, para meu conseguir Deus. conquistar cada coisa. Então, assim, para mim não é vergonha nenhuma dizer isso, sabe? Eu tenho muito orgulho dessa Sim. trajetória. Trabalhei em Ouro Preto, trabalhei em Ouro Branco durante a faculdade, trabalhei aqui em Lafayette. Chegava em casa do trabalho, ia para casa, pegava o sanduíche e o suco natural, que os meus pais que faziam Fazia pra ajudar, que isso, o bonitinho. sanduíche e o suco, colocava a mochilinha nas costas e na hora do intervalo vendia, sabe? Então, assim, toda essa trajetória, ela me dá a certeza que os espaços aonde a gente ocupa precisa ser pensado em prol do outro, porque a gente conquistou as coisas de forma muito árdua. E a Sim, cabeça pensa aonde o pé pisa. E se eu pisei em lugares de muitas dificuldades, essa é a realidade da maioria da população, sim, principalmente da nossa cidade. Então a gente precisa ajustar formas, e essas formas é através de política pública, para que a gente possa ajudar a nossa população a se desenvolver, a desenvolver a economia do nosso município, a desenvolver a educação do nosso município, o fortalecimento da saúde, sim. porque uma pessoa que não tem plano de saúde também precisa da UPA, ela tem que chegar lá e ser bem atendida. Não dá para uma pessoa chegar na UPA e ficar horas aguardando um atendimento. Não dá para uma pessoa da nossa cidade, por exemplo, ter um diagnóstico de câncer, que é um dos diagnósticos mais difíceis que eu acredito que a própria pessoa e qualquer família pode receber, porque eu Sim. tive esse diagnóstico dentro da minha casa. Minha mãe também teve câncer e a gente ter que enfrentar a estrada todos os dias para ter um tratamento muito difícil, correr risco na estrada, passar mal por Verdade. causa do tratamento e voltar. Mas isso, infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas aqui da nossa cidade. E não, isso está errado. A gente, quando ocupa esses espaços, a gente precisa lutar para que o cuidado com as pessoas da nossa cidade esteja dentro de casa, dentro Com da nossa certeza. cidade. Então, uma das minhas principais lutas, por exemplo, é trazer a oncologia para Lafayette. A gente tem que conseguir trazer a oncologia para Hoje, Lafayette. você acha que o principal, ou um dos principais problemas da nossa cidade, então, seria saúde? Eu Que acredito que a que nossa sim. cidade enfrenta? Diariamente, Duda, o meu gabinete recebe inúmeras ocorrências de pedido de exame, cirurgia que está atrasada há 2, 3, 4 anos. O contexto da própria oncologia. Semana passada mesmo, eu recebi uma solicitação de um rapaz que precisa urgentemente de uma consulta. Ele está com suspeita de câncer, e Hum. aí isso na nossa cidade caminhava bem. Só que hoje não está caminhando mais bem. Antes, até 15 dias já era marcada a consulta, a pessoa entrava no tratamento e tudo mais. Hoje, infelizmente, está demorando quase 60 dias para uma Não primeira dá. consulta. E para quem tem essa, como eu disse, né, esse diagnóstico, essa notícia, cada dia importa. Sim. A vida do outro importa muito. Isso é uma coisa que não dá pra esperar, né? Não As dá. outras coisas a gente ainda luta, espera, dá um jeito, mas a saúde não dá pra esperar, ainda mais numa situação de câncer, né? Exato.
Não dá para esperar. Então, a saúde hoje da nossa cidade, para mim, ela é prioridade. É uma luta constante de realmente a gente buscar apoio. Tanto é que um dos maiores investimentos que eu trouxe com emenda parlamentar de deputada estadual e de deputada federal foi na saúde. Foram quase 4 milhões de reais investindo na saúde. A gente destinou para o Hospital São Camilo, por exemplo, quase R$ 500 mil Graças a para Deus. comprar equipamento para a gente abrir mais uma sala de cirurgia e a gente operar dentro de Lafayette. É desumano, Duda. Sair vans, ônibus daqui de Lafayette para cidades menores do que a nossa, Eu por fico exemplo. pensando, quantas pessoas nem chegam, sabe? Pra te falar bem a verdade, porque a Exato. pessoa tá no estado terminal, né? E aí tem que pegar algumas, né, claro. Mas tem que pegar 1 hora e pouco de estrada, passando mal, sentindo dor, aquele negócio todo, é muito complicado. Não é tão divulgado, mas eu acredito que muita gente deve, Passa por né, isso. passar muito mal e até chegar, né, às vias de fato. E aí, nesse ponto, né, da saúde, como que você trabalha fiscalizando o trabalho da prefeitura? Você consegue administrar ali, ver alguma coisa que pode ser melhorada, tá cobrando? Como que funciona isso? Tem 2 modos de fiscalização que o nosso mandato realiza. O primeiro são as fiscalizações documentais. A gente pega, solicita, faz requerimento, aprova em plenário, pede documento, vê se todas as tratativas estão corretas, por que está atrasando, por exemplo. Recentemente eu aprovei um requerimento na Câmara questionando sobre Uhum. os exames. Exames de imagem, exames de raio-x, ultrassom, endoscopia, colonoscopia, todos esses exames estavam garrados e alguns ainda estão na nossa cidade. Então a gente faz essa fiscalização documental, porque a gente Uhum. precisa saber como que isso está se dando e por que que isso está travado. O segundo é a fiscalização em loco mesmo. Eu vou na UPA, eu vou nos postos de saúde, eu entendo o que está acontecendo de errado nesses locais para que a gente consiga também agir. E a partir do momento que a gente identifica o problema, eu oficio também a prefeitura para que esses problemas sejam sanados. Um exemplo disso foi uma fiscalização que eu fiz no posto de saúde do bairro. Da Rua Amazonas, né, o posto de saúde Amazonas, no bairro São João, Uhum. que quando eu fiscalizei tinha salas lá de atendimento médico que estava com o teto todo quebrado, todo furado, e aí animais estavam entrando no teto Jesus. dentro de um ambiente de saúde, Tá né, um precário, posto né? de saúde. É. Lugares com mofo, goteira pingando em cima de equipamentos da saúde e, a partir disso, eu direcionei uma emenda impositiva para o posto de saúde, salvo engano foi R$ 60 mil, para reformar o posto. E aí o posto agora está Conseguiu. reformado. Ai, que Então, benção. assim, como eu disse, a cabeça pensa onde o pé pisa. Se É. você não vai no local e não entende qual que é o problema desse local, você também não vai conseguir pensar em solução. É. Por isso que eu vou em todos os lugares possíveis para a gente entender o que está acontecendo. Um outro exemplo, eu estive no Hospital São Vicente, que é o hospital pediátrico da nossa Uhum. cidade. E em conversa com os profissionais de lá, eu soube que lá tinha um gerador de energia que estava estragado há muito tempo. Então, uma Se você não criança tivesse ido lá, você não ia saber. é, Não ia ficar sabendo. e se uma criança que tá, vamos supor, em algum aparelho, um Meu respirador, por Deus. exemplo, a luz vai embora, Vai todo mundo embora. e aí? Já era. E aí, através disso, eu bati em Brasília, no gabinete da deputada Duda Salabert, e falei, Duda, tá acontecendo isso e isso no Hospital São Vicente, eu preciso da sua ajuda. A Duda direcionou para o Hospital São Vicente quase R$ 500 mil também. Graças a Foi Deus. através dela que a gente conseguiu hoje arrumar o gerador de energia que está em pleno funcionamento. A gente zerou a fila de neuropediatra da nossa cidade para as crianças com deficiência, né, com autismo. E isso era muito importante porque uma consulta com neuropediatra na nossa Caríssimo. cidade hoje é R$ 600. É. Como que uma mãe, uma família vai pagar R$ 600 numa consulta recebendo um salário mínimo? É muito complicado. E E assim, aí, tudo, sabe, da saúde tá tudo bem precário mesmo. Eu precisei, por exemplo, eh, a Aurora tem que fazer aquela cirurgia do nariz, esqueci o sei, nome. de É, adenoide, gente, o valor da cirurgia, a consulta é 450, aí não tem retorno, mas 450 para fazer um exame, que vê lá dentro o que precisa. Remédios caríssimos e a consulta na faixa de 5, 7 mil. Então, quem não tem plano, é é. por aí mesmo, E infelizmente. aí tem uma coisa muito importante. Muita gente fala, ai, a saúde tá ruim, a saúde tá aquilo, mas a gente precisa correr atrás da solução.
E Sim. por isso que eu vou em todos os lugares possíveis, Duda. Eu não meço esforços para conseguir emenda parlamentar, para a gente conseguir mudar a realidade. Eu tenho orgulho de dizer, a gente zerou a fila de neuropediatra, mas agora a fila voltou a aumentar, e aí a gente conseguiu mais R$ 300 mil para diminuir essa fila, e não vai só ser de neuropediatra, vai ser de psiquiatra infantil, de terapia ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar para a criança e o adolescente com deficiência vai ter, inclusive está agora na fase de credenciamento das clínicas, essa fiscalização documental. Porque não Sim. adianta também eu mandar o recurso e achar que tudo vai se resolver. Eu tenho que continuar Lutando. fiscalizando É. para saber se esse recurso também está chegando à nossa população. E quando eu digo sobre o recurso, né? A deputada Lohana mandou tantos milhões de reais, a deputada Duda mandou tantos milhões de reais. Tá, esse recurso, e aí tem muitos políticos que fazem desse recurso como se a gente estivesse devendo algo, e elas não, elas são extraordinárias, né? Todas as vezes, a Lohana fala muito isso comigo. Damires, a emenda parlamentar tá voltando, mas a emenda parlamentar é dinheiro do povo. Sim. É dinheiro de todos nós. Não é dinheiro dela nem de ninguém. E é importante a gente saber exatamente isso. Em quem a gente está depositando a nossa confiança, que é o voto, e saber Sim. se essa pessoa também olha para a gente com a vontade de transformar a nossa realidade. Isso é o mais importante. Né? A partir do momento que a gente deposita a nossa confiança em alguém e essa pessoa olha para a nossa cidade e fala: a gente precisa investir lá porque o povo merece o respeito diante da saúde, por exemplo, é fundamental. Então, é uma das coisas primordiais, né, que a gente precisa lutar. E hoje, uma das maiores lutas que eu tenho, além da oncologia para nossa cidade, é a gente conseguir implementar a UTI neonatal na nossa cidade. Nossa, eu acho que também seria tudo, tudo. E era para ontem, Damiris. Eu acho que é a causa assim, que você precisa lutar mesmo, sabe? Quantas mães estão desesperadas com isso, Ô, gente? Duda, em 2022, quando eu estava no meu primeiro mandato, eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada falando que precisava de uma UTI neonatal pro seu filho. Pensa, a pessoa já tá com a cabeça assim, né, de hormônio, aí o neném nasce Acabou. já. Meu Deus. E aí, a gente não tem UTI neonatal aqui, a nossa referência é Barbacena, depois de Barbacena é São João del Rei, depois de São João del Rei, Belo Horizonte. E se não tem vaga nesses lugares, manda para mais longe. E ele super frágil, acabou de nascer, vai ficar viajando. Vai pra E Barbacena, pra muitos nem BH. chegam, né, Duda? É, Muitos nem não chega chegam. mesmo, porque, igual a gente tá falando, acabou de nascer, a gente não tem nem imunidade pra isso, pra sair Exato. daqui. Não E tem. aí, essa mãe, a gente tentou conseguir a vaga, não tinha na nossa região. Eu fiz contato com o município de Lavras, no sul de Minas, porque eu conhecia o secretário de saúde lá e falei: aí tem vaga? Ele disse: Damires, temos. Eu falei: pelo amor de Deus, puxa essa criança no sistema para ir, Graças a porque Deus, se senão ela vai Deus quiser. morrer. E aí a gente conseguiu, ele puxou a criança e Graças aí a a Deus. ambulância foi direcionando ela. Não sei se você vai se recordar, naquele ano rompeu uma pequena barragem de uma mineradora e ela atravessou a BR-040. Eu acho que eu lembro disso, sim. E a E aí, ambulância não passou. nossa. E aí voltou. E naquele dia tava um mau tempo terrível. E a gente acionou o corpo de bombeiros para tentar levar essa criança de helicóptero para o município de Lavras. Só que pelo mau tempo não conseguiu levar. E essa criança veio a óbito. Nossa, Aquela aquela situação, aquela morte me doeu de uma forma tão profunda, Duda, imagina. que eu senti como se fosse uma pessoa da minha família, sabe? E eu senti a responsabilidade batendo nos nossos ombros, porque nós que estamos à frente da política, a gente precisa lutar por isso. A gente não pode perder vida de crianças que acabaram de nascer por falta de recurso. Isso me dói profundamente. E essa dor em mim, até a mãe me falou, a mãe falou assim comigo: Damires, transforma o meu luto em luta. E eu até me emociono em dizer isso também, porque é isso que eu transformo hoje. Eu transformo aquele luto que a gente viveu e lutos que a gente passa, infelizmente, nessa luta constante para a gente conseguir a UTI neonatal. E aí, a partir disso, eu fui a Brasília, bati novamente no gabinete da deputada e falei: a gente não pode mais perder vida na minha cidade por falta de recurso, por falta de assistência.
E a deputada mandou R$ 1 milhão para o Hospital Queluz. Esse R$ 1 milhão está na conta do Hospital Queluz. E, infelizmente, a gente não conseguiu implementar a UTI neonatal na nossa cidade por falta de entrave burocrático e de força política. E essa força política, Duda, se dá também por falta de representatividade de deputado estadual na nossa cidade, Sim. de deputado federal. Porque a gente não tem quem coloque Lafayette no cenário mineiro e fale, olha, a gente precisa lutar pela UTI neonatal aqui. Porque os deputados de Barbacena, e infelizmente tem muita gente aqui que vota em deputado de lá, vai puxar sempre para lá, Sim, a gente precisa de gente na daqui, a cidade dependência precisa ser vista. constante. Exato, a gente vai ficar sempre dependendo de Barbacena. E aí os É. deputados de São João del Rei puxam para São João del Rei, os deputados de Belo Horizonte puxam para Belo Horizonte, enquanto a gente não tem esse recurso aqui na nossa cidade. E esse foi um dos pontos. Você acha que esse caso do bebê foi um dos pontos que te incentivou a sair como pré-candidata a deputada? Sem dúvida. Sem dúvida, porque na hora que eu fui junto com o Hospital Queluz e percebi que o governo de Minas não queria autorizar, não é nenhuma vontade de querer, é por causa de entrave político. Sim, Porque aí, na hora de redimensionar os leitos, eu volto a repetir. Barbacena puxa para Barbacena, São João vão del Rei reagir puxa lá. para São João del Rei. E aí eu vi que a minha limitação enquanto vereadora era até conseguir o recurso. Mas Sim, enquanto deputada, a gente consegue muito mais. A gente consegue destravar esses entraves burocráticos que impede a gente de ter uma coisa tão importante e necessária para salvar a vida das nossas crianças, que é a própria UTI. sim. Uma das coisas mais difíceis é o recurso e a gente conseguiu. Agora, o entrave burocrático, que é político, depende da representatividade. Então, e aí, o que me move na política verdadeiramente são as pessoas, é saber que a gente precisa cuidar do outro. E eu tenho coragem para isso, Duda. Sim, Eu tenho coragem. Uma vez uma pessoa disse assim comigo, Damires, mas você não tem medo, porque a política é um ambiente de muita violência, eu sei disso, já fui ameaçada de morte diversas vezes enquanto vereadora, mas Guimarães Rosa diz que o que a vida quer da gente é coragem. E eu não me conformo da gente perder vidas por falta de apoio político. E essa indignação minha se torna ação a partir do momento que eu coloco o meu nome à disposição da nossa cidade e falo: a gente pode mais. A gente precisa de mais. Lafayette é a 20ª cidade mais populosa de Minas e a gente não está na centralidade das discussões, principalmente na área da saúde da nossa cidade, que é tão dependente dos municípios vizinhos e às vezes municípios menores do que Lafayette. E quando a gente pensa em saúde, a gente pensa inclusive no desenvolvimento da nossa cidade. Um exemplo disso é o próprio hospital regional. Quantos anos parado? nossa, Quantos anos parado? E um hospital daquele em funcionamento, a gente desenvolve a própria economia da nossa cidade, porque isso gera emprego, com certeza. isso gera renda, e aí as pessoas mudam para cá, aquece a própria economia imobiliária, né, Sim, da nossa cidade, aí desenvolve a parte de alimentos, restaurantes, tudo. sim, e tá parado. É uma cadeia que uma coisa vai desenvolvendo a outra. Então, para mim, uma das principais missões de vida é a oncologia aqui dentro da nossa cidade e a UTI neonatal, para a gente não perder mais vidas de crianças, de Sim. crianças. De fato, assim, ao meu ver, né, e te ouvindo, é a causa mais importante, mais nobre, e você tá certíssima. E, assim, essa mãe você pode ter certeza que sabe que você fez tudo que podia, até onde você podia fazer, e é muito grata, eu tenho certeza. E agora, como ela falou, né, o luto vai virar uma luta, isso vai te dando mais força, mais garra para fazer agora o que tem que ser feito. Mas, voltando um pouquinho, né, você até falou sobre essa parte de já sofrer ameaças, né, de ter saber o risco que se corre, né, quando a gente está lá. Me conta, antes de tudo, né, na sua vida pública, você teve dificuldade por ser mulher? Você sentiu um pouco esse entrave, essa preconceito, essa guerra? Qual foi o maior desafio que você passou e até agora passa também, né, nessa nova etapa da sua vida política, vamos falar assim? Ser mulher é difícil em qualquer lugar, né, Duda? É,
Até mesmo ir comentar sobre isso, já pode até abrir uma pauta para a gente sobre os seus projetos contra o feminicídio, né? Sobre defender mulheres que passam por isso. Eu já passei por um momento muito difícil, tive seu apoio, não vou esquecer nunca, né? E é por isso que é tão importante ter uma pessoa que tem coragem, que tem voz ativa, que é ouvida, que é vista, nos representando. Eu tenho certeza que, como eu tenho essa gratidão, muitas mulheres têm, e eu acho que você pode fazer muito mais, né? Até não só para defender as crianças que precisam de saúde, que precisam desse direito à vida, mas as mulheres que já estão aqui florescendo, tendo filhos e precisam ter esse direito à vida, a continuar a lutar, a viver, florescer de novo. Me conta um pouquinho sobre os seus desafios e os projetos que envolvem também as mulheres. É, mulher, como eu disse, enfrenta desafio em todos os ambientes. E a política, principalmente, por ser um ambiente majoritariamente masculino, é um desafio ainda maior. Porque quando a gente ocupa esse espaço e a gente tem que provar 2, 3, 4, 5 vezes mais da nossa competência para estar nesses espaços, é um desgaste gigantesco. Uhum. Além do próprio desgaste, né? Por isso que, inclusive, quando eu entrei na Câmara Municipal, por mais que eu já tivesse a experiência de trabalhar 2 anos na parte administrativa dentro da Câmara, trabalhei quase 1 ano no cartório eleitoral de Ouro Preto, trabalhei também quase 1 ano no Tribunal de Justiça da Comarca de Ouro Branco. O direito me abre muitas portas e o Sim. entendimento, principalmente das leis, e a Casa Legislativa é uma casa de leis, né? Para a gente formular leis. Eu ainda fiz uma pós-graduação em Direito Público e isso me abriu muita porta também, porque a extensão em Direitos Humanos da pós-graduação em Direito Público que eu fiz, que foi em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal, que é a maior universidade de direito do mundo, isso acaba que me deu muito conhecimento também para que eu pudesse aplicar no dia a dia da Câmara Municipal. E buscar esse conhecimento foi para mim uma certeza de que, apesar de o tempo todo as pessoas colocarem em xeque, né, a nossa credibilidade, o nosso conhecimento, Sim. a gente tem que saber o que está fazendo. E como saber o que fazer. Porque a todo momento eles vão dizer que a gente não sabe. A todo momento eles vão Vão te tentar, desacreditar. exato, vão tentar fazer com que nós sejamos marionete na mão deles. E não, eu sei o que eu estava fazendo. Eu tenho voz, ninguém precisa falar por mim. Então, a partir desse momento, eu coloquei ali o meu posicionamento na Câmara Municipal, a ameaça de morte que eu sofri 7 meses após a minha primeira eleição, né? E eu estava com 25 anos, eu fui candidata com 24 e Uhum. eleita com 25, e isso para mim, ali foi um baque muito grande, uma tentativa de paralisação dos meus sonhos, dos sonhos Sim. coletivos que são da nossa população como um todo, porque quando as pessoas acreditaram em mim em 2020, elas acreditaram na renovação, elas acreditaram na juventude, elas Sim. acreditaram numa mulher que estava ali para lutar também pelas outras mulheres. E isso, para mim, eu carregava uma responsabilidade muito grande. E a ameaça de morte foi uma tentativa de falar: olha, esse espaço aqui não é para mulher, não. Essa ameaça eu não, né, não acompanhei, te peço desculpa, mas aconteceu no intuito de te parar? Tipo, não se candidate. Não, Ou como foi eu isso? já estava eleita, tinha Ah, 7 meses do primeiro mandato. Ela se deu por 2 projetos de lei, um pelo enfrentamento da violência contra a mulher, inclusive, e aí essa pessoa direcionou uma ameaça, falando que mandou um vídeo, né, de uma mulher nua, boiando enforcada dentro de um cruz, rio, pai. no grupo de mais de 200 pessoas de WhatsApp, e disse que faria isso comigo por causa dessas proposições que eu fiz na Câmara. Não vou nem perguntar, porque é sempre um homem, né, gente? Mas É, é sempre um homem. é, E aí você registrou a ocorrência? registrei e, inclusive, a primeira condenação, salvo engano, de homofobia da nossa cidade, porque também se deu diante de um fato de homofobia, porque eu estava garantindo, em uma das indicações, era que respeitasse o nome social das pessoas trans e travestis nos espaços públicos, e aqui nenhum debate, ô Duda, sobre aceitabilidade. Ah, não aceito as pessoas LGBTQIA+. Isso é respeito. Eu não tô nem aí, ninguém tá perguntando Ninguém tem que se aceitar é nada. aceitabilidade ou não, até porque só se
dirige a própria pessoa. É a pessoa que tem que saber o que vai fazer da vida dela. Que bom. E caso a pessoa não aceite, ela pode estar incorrendo em crime de homofobia e transfobia, que é equiparado ao racismo e é um crime inafiançável, que essa pessoa, inclusive, foi condenada sobre esse crime. Que bom. Então, nessa semana, ele, inclusive, violenta a própria filha. Ah, meu Deus. O que aconteceu comigo na política, por exemplo, foi apenas um reflexo. Do que ele é dentro de casa, do que ele é todo dia, e de que muitos homens são e ninguém nem vê ou ninguém fala. Exato. Isso que é o E pior. por isso que quando homens, que são a maioria das vezes, né, homens que fazem violência contra mulheres na política, tem algum fato de violência doméstica, isso aí é uma questão comprovada, o que eles fazem dentro de casa é um reflexo do que a gente sofre na política. Porque não é à toa que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Minas Gerais está no 2º ranking de feminicídio. E quantas de nós, Duda, quantas de nós, igual você relatou a situação que você passou e nós estivemos juntas. Pense nas nossas amigas e nas pessoas ao nosso redor. Nossa, São é a minoria que não passou por uma violência. exatamente. Isso é cruel demais para nós mulheres. E isso também traduz em nós como que a política precisa agir na sociedade, porque isso é uma questão de política pública. Não dá para pensar que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que o ambiente doméstico ninguém pode entrar. Não, isso é uma questão de todos nós, uma sociedade inteira precisa se indignar quanto a isso, inclusive os homens também precisam se indignar e precisa de unir forças com a gente. Com certeza. Quando a gente fala do enfrentamento da violência contra a mulher, a gente cria política pública de proteção às mulheres, não é só a mulher que a gente está protegendo, não. A gente está protegendo as famílias, os filhos dessas mulheres que As estão também filhas sobre desses homens que violência. estão batendo hoje, que podem sofrer violência amanhã também, né? Exato. Enfim. E aí, neste ponto, né, de violência contra a mulher, você está sempre apoiando, levando em consideração essa causa. Em Lafayette foi feito alguma coisa nesse sentido? Eu tenho muito orgulho de dizer que nós fizemos todas as principais políticas públicas de apoio à mulher. Graças Em a Deus. Lafayette não tinha nenhuma política pública específica para a mulher quando eu entrei vereadora em 2021. Logo no final do ano de 2021, a gente, junto com o Tribunal de Justiça, implementamos o grupo reflexivo para o homem agressor. Porque é ele que precisa se conscientizar do crime que ele está cometendo para que ele também não faça outra mulher de vítima. Sim. E desde então, o grupo reflexivo funciona. Em 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher, a gente inaugurou o Centro de Referência da Mulher Matilde da Silva Cruz para dar apoio psicológico, jurídico, Gente, eu sou prova social. viva. Eu recebi, tá? Eu recebi minha ligação um dia depois do registro da ocorrência. Eu recebi ligação. Aqui eu não sei quem, da Polícia Militar, uma, inclusive, mulher, um policial. E aí ela me perguntou, né, se podia fazer uma visita, se eu gostaria de marcar psicólogo. Então, assim, uma coisa que realmente funciona. Funciona. Não ficou só no papel, graças a Deus. Tá E de é parabéns, isso. eu fico muito feliz Eu que de ver fico. acontecer. Eu, Realmente é uma mulher que faz acontecer. que bom. Muito obrigada mesmo. Eu que fico muito feliz, porque quando a gente luta, ô Duda, é isso. É para garantir dignidade para todas nós. E posteriormente, a gente criou a Casa Abrigo para mulher com risco de morte, que não tinha um espaço seguro para ir. Hoje ela tem um espaço seguro para ir, inclusive, junto com seus Aqui, filhos. Lafayette? A casa ela tem o endereço sigiloso. Ah, tá. Então, Perdão. a porta Eu de sei, não. entrada. Não, mas muita gente Tá. pergunta. Só pra ter certeza. É, Porque pra saber se as mulheres daqui de podem Lafayette são acessar, acolhidas, né? mas são, Exato. né? E aí a porta de Oi? entrada é o CRM, né? O Centro de Referência da Mulher. E aí, identificada essa situação, o CRM direciona ela para Casa-Abrigo. Nossa, E além incrível. disso, a gente tem também a própria Patrulha de Prevenção da Violência Doméstica da Polícia Militar, que acolhe a vítima Muito bacana. e acompanha o agressor para não se aproximar da vítima. Nós direcionamos, inclusive, um recurso para a compra de uma viatura nova para a Polícia Militar. Eu falo que hoje a viatura deles está bem ruim. Eu falo que a gente tem que ter uma viatura, inclusive, para prender muito bem esses agressores, Sim, eu tinha que ter né? uma que voasse, tipo, assim que ligar, ele já tá lá. Porque eu vou te falar, viu, o caso mesmo, viu o filme, gente, da Elise, por exemplo, ela denunciou antes.
e nada aconteceu. O caso de Barbacena, a menina denunciou, acho que até 2 vezes, né, e nada aconteceu. E, e aí Tem você como tocou. ser feito alguma coisa Perfeito. mais adiante? Porque não adianta eles serem presos, que rapidinho tá tudo aí de novo para bater de novo. Vamos benção. Aí você tocou num ponto de uma política pública que a gente está implementando, que recentemente foi aprovada a lei do nosso mandato também, de minha autoria, que é o botão do pânico. O botão do pânico, ele é um dispositivo que a vítima que tem a medida protetiva e precisa de uns requisitos para, diante, né, do grave caso, ela vai receber um dispositivo que é um botão, e esse botão estará acionando as forças de segurança, né, a polícia, para que imediatamente alguma viatura se desloque até essa vítima para que ela seja protegida. O caso da Letícia de Barbacena, por exemplo, se tivesse implementado o botão do pânico, não dá para a vítima que está ali sob a violência, que está sofrendo, Pegar um telefone, pegar o telefone aqui, e tô sendo aguardar a agredida polícia. aqui, não tem Exato. condição nenhuma. Então, é acionar o botão do pânico e imediatamente uma viatura tem que se deslocar. É o que você disse. A gente precisa salvar a vida das mulheres. E para isso é preciso ter políticas públicas. Isso está em andamento para ser implementado no nosso município, com uma emenda parlamentar de R$ 250 mil da deputada Lohana, que direcionou para a compra dos dispositivos do botão do pânico. E esse dispositivo tem o GPS integrado, né, que vai dar a localização, e também um gravador de voz, para que seja usado essa prova também no judiciário. Porque, infelizmente, às vezes até a nossa voz é duvidada dentro de um espaço, Com né? certeza. E aí a gente precisa comprovar todas essas violências. Então, veja bem, nós criamos o Grupo Reflexivo Dialogar, nós criamos o Centro de Referência da Mulher, a Casa Abrigo, agora o Botão do Pânico, direcionamos, inclusive, emenda parlamentar também para reformar toda a delegacia da mulher com viatura. Isso já foi entregue, foram quase R$ 400 mil que a deputada Lohana direcionou para a nossa cidade. E agora que está no período de compra, a viatura para patrulha de prevenção da violência doméstica da Polícia Militar. Então não é só discurso, é política pública feita, Tá entregue, acontecendo. está acontecendo. Graças a Deus. E como eu falei, né, gente, a gente pincelou aqui, vereadora Damares foi a mulher mais votada da história de Lafayette, né? E então a gente está bem representada, muitas mulheres já estão conscientes do seu trabalho que vem sendo feito, e agora você sai como candidata, na verdade pré-candidata ainda, né, que a gente fala, É. a deputada estadual. A gente já falou um pouquinho sobre os planos de governo, que o principal, né, seria aí a saúde, que a nossa cidade realmente precisa dessa atenção, precisa de alguém lá por nós. E também, né, o caso das mulheres, que é uma pauta que você, graças a Deus, luta por nós. Para a gente encerrar, porque a gente não tem muito tempo, infelizmente, eu queria saber se você tem mais algum outro plano de governo que você quer falar, ou, né, incentivar mesmo as pessoas a votarem consciente, como você falou no começo, sabe, para acabar essa ignorância, essa coisa antiga, ancestral de votar pelo sobrenome, votar pela família, conhecer o seu trabalho, né? Você pode convidar as pessoas. Então eu Já? convido todo mundo para Então, convida. alcançar a gente nas redes sociais também, acompanhar o nosso trabalho. A política, para mim, é propósito, sabe, Duda? A política é cuidado, a política é com pessoas que vão ali à frente, encorajadas, e também a política é incômodo. Eu me incomodei com aqueles que estavam nos representando. E a incomodação, ela vem junto com a ação. E a agir para que a gente esteja nesses espaços, representando a nossa sociedade para fazer a diferença. A gente tá cansado de político que vem só no blá blá blá, só no discurso, só Sim. vendendo sonhos para as pessoas. A gente tem que parar de acreditar que essas pessoas que estão ali vendendo sonhos vai mudar verdadeiramente a nossa vida. Aquela pessoa que, enquanto esteve na política, ou não só quando esteve na política, olha a vida pregressa dela, o que ela fez, porque antes de eu estar na política, eu já agia politicamente sem saber. Sim. Por isso que eu disse que Deus é tão bom na minha vida que Ele sempre me conduziu para ocupar esse espaço, só que eu não tinha ideia dessa condução. E depois que eu percebi que aquele lugar era um lugar que era para a gente ocupar de fato. E eu sempre falo a gente, porque eu nunca chego nesse espaço sozinha. Quem acredita em mim chega junto comigo. E quando a gente chega nesse espaço, a gente não luta só por quem acreditou, não. A gente luta por uma sociedade inteira. E é nesse sentido que eu peço para as pessoas para verem o nosso trabalho.
tenham consciência política, sabe? Pesquisem sobre os candidatos, analisem, olhem as propostas, percebam sobre a necessidade da gente ter um representante também da nossa cidade, a necessidade da gente ter mais mulheres nesses espaços, porque Sim. quanto mais mulheres a gente tem nesses espaços, mais representativo é o poder público. A gente não faz política só para mulher, não. A gente faz política para todas as pessoas, é para toda uma sociedade. Então, isso é fundamental, isso é importante. E muitas vezes as mulheres, né, que nunca tiveram representatividades durante toda uma trajetória da Câmara Municipal, ou a gente tinha uma vereadora eleita ou nenhuma vereadora. Historicamente, nós temos 4 mulheres eleitas. Historicamente, após 4 mulheres eleitas, a gente tem a primeira presidenta mulher na Câmara Municipal, depois de mais de 200 anos de história. Olha só, séculos. É. E a gente não tinha uma mulher presidente da Câmara. E aí eu sempre escutei ali, a gente só vai ter uma mulher presidente quando os homens quiserem. Ah, meu Deus, que agonia. E não dá para ser assim. Quando a gente brinca, né, eu brinco muito, essa frase se tornou quase que meu lema de mulherar o mundo, é fazer com que o mundo se torne melhor. É uma analogia de melhorar o mundo. E melhorar o mundo através também dessa representatividade, dessa importância. Você que é mulher, você vai entender uma coisa que talvez os homens vão achar bobo, mas que pra gente não é. A lei da dignidade menstrual, que eu aprovei na Câmara Municipal, e mandei emenda parlamentar para a compra de absorventes menstruais. Hoje, todos os postos de saúde da nossa cidade têm absorvente gratuito para as mulheres. Eu Todas acho as, muito importante, gente. é, Como vai andar assim, tem gente que não tem condição mesmo. Exato. Todas as escolas municipais que têm meninas com idades que já menstruam têm absorvente disponível. Tem uma taxa, isso é pesquisa, isso é dado, que a maior taxa de evasão escolar de meninas e adolescentes é durante o período menstrual. Que isso, não Porque a sabia. menstruação também é um tabu, né? Tem gente que tem muita vergonha ainda, né? Exato. É uma coisa que acontece com todas nós. E quando a gente encontra, muitas vezes, mulheres em situação de vulnerabilidade, se ela não tem, muitas vezes, recurso para comprar alimento, vai ter para comprar absorvente? É. E isso é saúde. E é tão importante quanto o anticoncepcional, né? Que também já Exato, tinha no posto há tanto tempo. exato. É Então, saúde. é saúde, falou tudo. Eu fiquei muito feliz de te receber, Ai, de eu conhecer mais o seu também. trabalho, além do que eu já conhecia pessoalmente, vivi, e sempre vou agradecer, né? Hoje eu pude conhecer um pouquinho mais. Que Deus te dê força, coragem, sabedoria sempre para você continuar fazendo agora a nível estadual pra gente, né? Amém. O que você já faz aqui, o que você provou que você faz, e que não só vem de sonhos, como muitos, mas você veio aqui e pôde enumerar nos dedos. Eu fiz isso pra Lafayette, eu fiz aquilo, eu consegui aquilo, tirei do papel. E vai ser assim lá. Que Deus te abençoe Amém. e que você lembre muito da nossa cidade, que vai dar certo e já deu certo. Quando você Amém. chegar lá. Amém. Obrigada pela presença, obrigada à equipe também, da vereadora Damires. E aí é isso, gente. Nós vamos deixar o episódio todo completo para vocês. Sigam muito, né, nas redes sociais para continuar acompanhando o trabalho dessa mulher maravilhosa e que vai mulherar o mundo. Amém. E obrigada, Amém. obrigada pelo convite, obrigada por me agradeço. receber. Eu acredito muito nisso. Quando mulheres se unem, coisas extraordinárias acontecem. Então, obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe aqui também, Eduardo, que eu tenho uma admiração muito grande. E vamos juntas, vamos mulherando o mundo. Isso aí. Um beijo e até o próximo Pode Tudo, pessoal. Tchau!